Apesar do bom desempenho lá no GP de Imola de Fórmula 1, a Red Bull ainda continua de certa forma com uma pulga atrás da orelha. Imagina-se que ela conseguiu sim consertar os problemas de confiabilidade, mas Helmut Marko, um dos conselheiros da equipe austríaca, já disse: se esses problemas ligados à confiabilidade do RB18 continuarem acontecendo, Max Verstappen pode sim se tornar uma bomba relógio dentro da Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? Entender o que ele quis dizer sobre esse assunto? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente a Red Bull começou esse ano com grandes problemas principalmente de confiabilidade. Na verdade, desde o início do ano, o primeiro GP, ela já tem sofrido com o seu motor. E basicamente todos os carros que utilizam a unidade de potência da Red Bull têm tido problemas sérios. E todos eles já abandonaram pelo menos uma sessão da Fórmula 1. A maioria, inclusive, sessões de corrida. Mas na verdade, Max Verstappen é o grande prejudicado com isso tudo, já que ele tinha em sua mente a possibilidade de disputar inclusive o campeonato mundial nesse ano de 2022 e tem sim um carro muito bom nas mãos, apesar de sofrer muito com essa questão de confiabilidade. E um grande exemplo disso é justamente a grande quantidade de pontos que ele perdeu por não ter conseguido terminar 2 corridas nesse ano de 2022. Por exemplo, no GP do Bahrein e também lá no GP da Austrália de Fórmula 1, onde ele teve que abandonar. Por conta disso tudo, ele acabou perdendo 36 pontos no campeonato, que nessa situação específica, no dia de hoje, o colocaria na primeira colocação. Mas como ele perdeu todos esses pontos, ele está a mais de uma corrida de distância de Charles Leclerc, que é o seu principal rival na Fórmula 1. E segundo Helmut Marko, justamente por conta da perda de todos esses pontos, essa quantidade inacreditável de pontos da Fórmula 1, Max Verstappen pode acabar se tornando uma bomba relógio de reclamações no decorrer desse ano. E não para por aí, ele pode acabar se ausentando na Red Bull em um futuro muito próximo. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo informações de qualidade e as fontes, inclusive, já estão todas aqui embaixo na descrição. Mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like, o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E além disso, se você ainda não for inscrito, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Mas vamos parar de enrolação e falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante para muita gente. O ano de 2022 começou complicado tanto para a RBR quanto para Max Verstappen. 50% dos GPs foram abandonados pela equipe austríaca, no caso do piloto holandês. Mas aparentemente isso não tem afetado tanto assim Max Verstappen até esse momento. E ele continua, inclusive, mais calmo do que no ano passado, nesse mesmo momento do campeonato. Isso tudo, obviamente, segundo Helmut Marko. E olha o que ele falou em entrevista. Está muito mais calmo. Depois do abandono na Austrália, voltou ao pit lane e conversou conosco de maneira muito calma. Nesse caso, entretanto, sabíamos que o problema era uma possibilidade, porque tivemos de lidar com ele na classificação. Não veio do nada. Max é um piloto passional e emotivo que sempre dá sua opinião. Na minha visão, está muito mais calmo que no passado. Isso aqui realmente faz sentido. Aparentemente, Verstappen realmente está bem mais calmo do que nos outros anos da Fórmula 1. Me parece que ele está assim tendo a capacidade de colocar a cabeça no lugar e consegue inclusive entender um pouco melhor o que tem acontecido. E entendendo inclusive que esse problema aconteceu na classificação lá do GP da Austrália, de certa forma era um problema que já era esperado durante a corrida inclusive, e que se não acontecesse seria praticamente um golpe de sorte para Verstappen. Mas ainda assim, nenhum piloto de Fórmula 1 espera que em 50% das 4 primeiras corridas do ano ele estivesse fora. E quando Verstappen vence o GP de Imola, por exemplo, ele pode sim acabar imaginando que foi exatamente o que aconteceu no início do ano. Ficou fora do GP do Bahrein, acabou conseguindo vencer o GP de Jeddah e depois ficou fora novamente no GP da Austrália. Ou seja, ainda assim tudo pode continuar acontecendo nesse ano de 2022. Inclusive, mais um abandono aí da Red Bull, por exemplo, no GP de Miami de Fórmula 1. Mas ainda assim, segundo Helmut Marko, é importante resolver logo esse problema de confiabilidade. É claro que Christian Horner já disse que conseguiu resolver, que levou o motor à fábrica lá da Honda no Japão, mas ainda assim existem diversas dúvidas sobre essa questão.
E segundo Helmut Marko, se esses problemas de confiabilidade continuarem acontecendo, é claro que Max Verstappen se tornará uma bomba relógio dentro da Fórmula 1. E olha o que ele falou em entrevista com as suas palavras, olha só o que ele disse. Se não vencermos novamente rápido, então ele será realmente uma bomba relógio. E é claro que essa entrevista que foi dada antes do GP de Imola acabou sendo praticamente uma previsão do futuro. A Red Bull conseguiu vencer no próximo GP, que foi aquele GP da casa da Ferrari, lá na Emília-Romanha, mas ainda assim, com toda certeza, não é apenas isso que Max Verstappen espera desse ano de 2022. Ele espera muito mais e espera inclusive ser capaz de vencer esse título mundial de pilotos e também de construtores pela Red Bull. E vale lembrar, inclusive, que no contrato de Verstappen, segundo diversas fontes, apesar de constar lá que ele deve ficar com a Red Bull até muitos anos aí, tem o contrato mais longo da categoria. Até esse momento, ainda existe uma cláusula de saída de Verstappen em algumas condições. Entre elas está justamente a condição onde o carro não é tão veloz quanto dos seus rivais. Aparentemente, se Verstappen estiver até 3 décimos atrás de seus rivais na Fórmula 1, teoricamente ele teria sim a possibilidade de se ausentar da equipe Red Bull a qualquer momento. Isso significa basicamente que se ele estiver 3 décimos mais lento do que Leclerc no decorrer desse ano, teoricamente ele poderia sair da Red Bull a qualquer momento. Ou então é claro que é bem provável que nessa cláusula também tenha algumas condições ligadas à confiabilidade do carro. Ou seja, um carro que quebra muito provavelmente geraria também o direito de Max Verstappen de sair da equipe antes mesmo do contrato terminar. Ou seja, é bem provável que se a Red Bull continuar tendo esses problemas recorrentemente durante esse ano, Verstappen acabe enchendo a paciência e desista de pilotar pela equipe austríaca. Mas é claro que esse ano está apenas no começo e segundo Helmut Marko, Verstappen é um piloto que ainda não se adequou 100% ao novo carro da Red Bull. Aparentemente o RB18 vai ao contrário ali da sua pilotagem, do seu estilo dentro das pistas. E aparentemente ele deve sim ainda demorar um pouquinho para conseguir se adaptar de forma plena a esse novo carro da Fórmula 1. E segundo Helmut Marko, ainda falta sim uma grande agressividade no estilo de pilotagem de Max Verstappen. Agressividade essa que era sim aplicada, por exemplo, até o ano passado, onde ele utilizava o RB16B. Com o setup do carro, às vezes falta a confiança de manter o estilo extremo com que ele guia o carro. Dá pra ver que Checo, Sérgio Pérez, está mais perto dele que no ano passado. E talvez muita gente discorde disso que Helmut Marko falou e fique até bravo com ele. Mas aparentemente sim, Sérgio Pérez conseguiu se adaptar muito mais velozmente do que Max Verstappen ao regulamento desse ano. E esse com certeza é outro motivo para que Verstappen fique relativamente nervoso com o que tem acontecido nos carros da Red Bull. Aparentemente, Sérgio Pérez tem tido mais facilidade, principalmente por conta da sua guiada muito mais suave do que a do piloto holandês. E aparentemente, com os carros desse ano, uma guiada mais suave é sim estrategicamente mais forte do que uma guiada muito agressiva como é a de Verstappen. Nesse caso, Verstappen precisa sim mudar um pouco mais o seu estilo de pilotagem para um mais suave, na intenção de se adequar um pouco melhor aos carros da Red Bull e os carros da Fórmula 1 de uma forma geral. Mas isso demanda sim um certo tempo. É claro que ele que consegue vencer corridas está melhor do que Sérgio Pérez ainda assim, mas a diferença de tempo entre os dois pilotos diminuiu drasticamente quando comparada à diferença do ano passado. Mas independente do que aconteça, o que realmente importa é que Verstappen pode sim acabar se ausentando aí da Red Bull a qualquer momento se esses problemas de confiabilidade continuarem acontecendo ou se ela não conseguir trazer um ritmo interessante nesse ano de 2022 ou em qualquer outro ano aí do contrato vigente com o Verstappen. Aparentemente isso tem diminuído com esse último GP de Imola, mas não se sabe o que pode acontecer no decorrer desse campeonato de 2022. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acredita mesmo que Verstappen seria capaz de deixar a Red Bull nessa altura do campeonato, mesmo com um carro extremamente competitivo, mas ainda com problemas aí de confiabilidade? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu acredito que sim.
Não nesse ano de 2022, mas eu acho que se Verstappen continuar tendo problemas recorrentes com o RB18, a tendência é que ele fique cada vez mais desanimado com a equipe Red Bull e acabe pensando sim em se ausentar dessa equipe especificamente. O grande problema, eu acredito, nessa situação é para onde ele poderia ir. Ferrari já tem as duas vagas preenchidas, tanto por Carlos Sainz quanto por Charles Leclerc. E nessa situação, Max Verstappen não seria nunca companheiro de equipe de Leclerc. Ninguém permitiria isso. A Mercedes tem sim Lewis Hamilton e George Russell, pelo menos até 2023, ou seja, a única opção onde Verstappen poderia entrar na Mercedes seria a partir ali de 2024, isso se Lewis Hamilton se aposentasse. Mas ainda assim, na minha opinião, não seria uma estratégia muito positiva da equipe alemã deixar George Russell e Verstappen na mesma equipe. Dois Alfa disputando por vitórias na Mercedes, por exemplo. E aí a última possibilidade que resta, na minha opinião, seria justamente na Alpine, que apesar de não estar sendo a melhor equipe ou uma das melhores do grid da Fórmula 1, por produzir seus próprios motores, tem sim grande capacidade no futuro de conseguir boas corridas, bons resultados na Fórmula 1. E aí ele poderia entrar ou no lugar de Esteban Ocon ou no lugar de Fernando Alonso, mas ainda assim é muito difícil, já que a Alpine tem o maior programa de pilotos da Fórmula 1 e acaba que tem sim diversos pilotos na fila para entrar na categoria. Entre eles, justamente o Piastri, que é um piloto extremamente talentoso, venceu na Fórmula 2 e está só esperando para conseguir uma vaguinha na Fórmula 1. Ou seja, por mais que Verstappen pense em uma saída da Red Bull, as únicas equipes que provavelmente ele conseguiria uma vaga seriam equipes menores, aquelas do meio do grid, que ainda assim são grandes, como McLaren, Williams, Aston Martin e outras diversas equipes. Mas ainda assim, me parece que nessa situação a Red Bull continua sendo a melhor opção para o piloto holandês, pelo menos nessa altura do campeonato. Nos resta esperar um pouco mais para saber o que vai acontecer. Mas eu acredito que pode sim acontecer dele sair da Red Bull, mas me parece que as opções são muito poucas e inclusive piores do que a própria equipe austríaca. Mas como eu sempre digo, deixe o seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto e se você gostou desse vídeo, da análise que eu fiz de uma forma geral, já deixa o seu like aqui embaixo e também já se inscreva nesse canal se você curte os meus vídeos. Se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo, e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!